Joguei Undertale pela primeira vez em 10 anos do canal Graveto. Lembrando que eu joguei um pouco de Undertale e tal, enfim. Mas eu já sei de todos os spoilers, então segue o baile. Pois é isso mesmo que vocês leram. Eu levei 10 anos pra jogar esse tal do Undertale. É aquele mesmo, o indie que todo mundo diz ser o maior desde a invenção do Minecraft. Grave, logo você que ama indies, que já jogou até jogo de puzzle iraniano feito no Paint, demorou tudo isso pra jogar Undertale? Um jogo tão leve que deve rodar até numa geladeira frost free. Um jogo que é dado praticamente de graça em promoções da Steam. E um jogo que teoricamente, é muito bom. Por quê? Por que você não jogaria Undertale? A resposta é simples, direta e talvez até meio óbvia para quem viveu a época. A fanbase asquerosa e insuportável de Undertale. Esse é o meu maior problema também. A fanbase desse jogo conseguiu fazer algo muito difícil. Me dá nojo de um jogo sem eu nem sequer jogar. E os verdadeiros fãs de Undertale que estão vendo esse vídeo vão concordar comigo. Porque não dá pra negar fatos. E aí vem sempre aquele velho papinho. Ah, mas toda comunidade tem o seu lado Não, Undertale é bizarro, é incompreensível. tóxico. Ah, cala a boca. Primeiro, que esse argumento é burro e desonesto. Sim, toda comunidade tem a sua parcela de gente desagradável, afinal, tem gente desagradável em todo lugar. Mas nesse caso, a gente tá falando de uma parcela pequena da comunidade. Uma parcela facilmente ignorável. Se você não ir lá mexer com eles, eles não vão mexer contigo e cada um fica feliz no seu canto. Mas a gente sabe muito bem que alguns jogos, principalmente jogos indies, costumam ter uma fanbase bem escandalosa. No caso de Undertale, a minha experiência com a fanbase não é nem voltada pro lado tóxico da parada. Era mais gente chata mesmo. Eu tive experiências pessoais, né? Isso que me deu muito problema com Undertale. Porque quando esse jogo foi lançado lá em 2015, parecia que o planeta Terra tinha parado e virado uma convenção mundial de Undertale. Undertale era a maior invenção da humanidade desde o pão de alho. Era Undertale pra lá, era Undertale pra cá, e tome a música do Sans na tua cara. Mas a música é boa demais! E eu tentando ser razoável, eu pensei até que, tudo bem, é aquela velha euforia. Valeu, Lesso, tamo junto. E após era um bom jogo. Isso é normal, deve passar em alguns meses, né? Não passou. Pelo contrário, a cada dia que se passava, o bagulho piorava. A comunidade crescia num nível exponencial e começou a chegar nos esquisitos. E os esquisitos se identificavam. E eles se uniram e criaram uma grande irmandade de esquisitos. E aí, meu irmão? E aí começou. Começou a putaria. Era um monte de Rule 34, do Sans pegando geral, assim. O Sans pegando a Frisk, que é uma criança. O Sans pegando Ou o Frisk, né? Porque ele é feito pra ninguém saber o gênero. a Toriel, que esse aqui até vai. Mas o Sans pegando o Papyrus, que é o irmão dele. Parceiro, isso é só a ponta do É iceberg. só a ponta, é o mais inocente de tudo, é isso aí. Isso aí era o que aparecia normalmente pra você na home do Twitter, sem nem você ir atrás. Se tu tivesse a audácia de fuçar nesse buraco de coelho e ir atrás, tu ia encontrar realidades alternativas, fanfics, fanarts, fangames, versões do Sans com espada, Sans mulher, Sans emo, Sans deus, Sans mãe de Ná, um multiverso da loucura que o próprio Doutor Estranho se recusaria a entrar. E assim, pra quem tá dentro, deve ser da hora essas coisas. Mas quando tu tá de fora, vendo toda essa comoção em volta de um jogo que... É uma coisa que é bizarra, é você entrar num comentário de YouTube de um vídeo falando de universo paralelo de Undertale e a pessoa fazendo um baita comentário de como ela tá chorando vendo aquele vídeo que é muito emocionante e que sei que e tal. Tipo, você fala, mano, calma. Isso é fanfic da fanfic de um jogo. Tudo bem você se emocionar, mas, mano, calma, vamos com calma. era pra Sim, preconceito total. ser simples e fofo, é só uma overdose de maluquice, irmão. Parece um culto com um orçamento ilimitado. E aí que vem o meu ponto. Não tem como não associar o jogo à comunidade. Quando o barulho é tão alto, a tua percepção do jogo já vem contaminada. Foi tipo quando aquele teu amigo Infelizmente. chato quer que você jogue um jogo e ele insiste tanto pra você jogar que tu pega a birra e agora tu não vai jogar de raiva mesmo. Bom, foi basicamente isso que aconteceu comigo em meados de 2015 e 2016. Vocês comigo também pessoalmente, tá? Pessoalmente, o que é pior ainda. Parabéns, fanbase, vocês conseguiram me fazer pegar ranço de Undertale. E eu admito, por causa desse preconceito, eu acabei colocando ele injustamente na mesma prateleira dos mascote horrors. Que vamos ser sinceros, é um bando de jogo de terror medíocre pra ruim, com uma estética apelativa pra criança. Cara, esse cara tá red pilado, mané.
Qual que é o nome dele? Graveto, até agora você é meu melhor amigo. Só pra farmar dinheiro em cima delas. E vai se fuder, hoje em dia se eu ver um FNAF na minha frente, eu prefiro socar uma tomada molhada. Mas eu tava Ô, mano, bora sair, bora dar rolê, pelo amor de Deus. errado. Undertale não é isso. Undertale não é um mero joguinho que se escora numa estética e designs bonitinhos pra agradar um público nichado da internet. Ah, também, né? Undertale é um jogo maravilhoso. É um jogo apaixonante, cheio de amor e carinho e com uma escrita brilhante. Isso é verdade, que eu demorei 10 anos Até eu, tendo raiva, eu admito. pra enxergar. Eu só fui começar a desenvolver um interesse genuíno por Undertale há uns 2 anos atrás, quando alguns amigos próximos meus me indicaram. Amigos que eu sabia que... eu sabia que não eram fanboys doentes. E quando a recomendação vem de alguém de confiança, você dá o braço a torcer. Por mais que eu ainda tivesse um pequeno preconceito, eu também tinha um pouco de curiosidade sobre esse jogo. E os meus amigos validaram essa minha curiosidade. Então beleza, vamos lá. Eu baixei o jogo e fui finalmente jogar pela primeira vez. E o primeiro choque de realidade já veio com tudo. Porque muita coisa que eu tinha em mente sobre Undertale só não era real. Acho que a visão distorcida que eu criei de Undertale por causa da comunidade era de um jogo muito mais edgy, que tenta ser maneiro e juvenil e eu vivia escutando umas paradas do tipo a batalha contra o Sans é a mais irada de todas. O combate desse jogo é muito épico e diferente. E a rota genocida é a mais irada porque você mata todo mundo. Logo eu... Mano, a coisa mais cringe que existe é rota genocida. Os fãs da rota genocida na internet de 12 anos de idade pagando de muito dark porque eles gostam da rota genocida. Olha só como Frisk maligno. Leigo de Undertale, associei o jogo a isso. Na minha cabeça era um RPG de turno focado em combate. Mas a real é que Undertale não é sobre isso. Nunca foi. Eu não faço a menor ideia do porquê era isso que chegava pra mim sobre o jogo. Porque, na real, esse aqui é um ótimo exemplo de um jogo que não quer ser diferente pra chamar a atenção. E ele é um jogo diferente porque o criador é um cara diferente. Tipo... É o cara que botou referências à pedofilia no jogo de Pokémon. Sim, ele fez isso. Se você falar isso com ele no Twitter, ele te bloqueia. Olha pra ele. Só de olhar na cara dele dá pra ver que ele é um nerdão. O Toby Fox é um cara que adorava fazer músicas. Ele era formado nisso. E ele fez Undertale praticamente sozinho. E claro, isso inclui as músicas. Músicas essas que literalmente todo youtuber já usou alguma vez. E é impossível não pagar pau quando um cara faz um jogo sozinho. Isso é coisa de se aplaudir. E eu acho... Gente, Toby Fox Pokémon Polemic primariamente se refere à controvérsia em volta da música de Toby Fox em Pokémon Sword and Shield e Scarlet Violet. Enquanto alguns fãs elogiaram a música, especialmente as contribuições de Toby Fox para Scarlet Violet, outros apontaram que algumas de suas músicas no jogo não foram bem recebidas por causa do que? Cadê? Aqui é o The Baby's You. Um post no Reddit notou que uma música de Pokémon Sword and Shield pegou uma melodia de uma outra música sua, chamada O Bebê é Você, que inicialmente foi composta para Homestuck. Homestuck tipo o predecessor espiritual de Undertale, que tinha uma arte banida descrevendo uma criança grávida. A música é sobre crianças grávidas. 100,000 years ago, far in the dead, beings may be born. E aí é sobre esse lore a música, né? Every day. E a música fala exatamente, tá vendo aqui, ó, tá parindo, tá dando a luz. E aí tem toda... Entendeu? Aí... Entendeu?
E essa é uma música sobre uma criança grávida. É isso. É bom, pior que a música é boa. Acho que eu entendo por que ele optou Se você tweetar isso pra ele te bloqueia instantaneamente. por tomar caminhos tão fora da caixinha. Gente, vocês são muito leigos. Meu chat é muito leigo, mané. Como que eu sei de tudo isso e vocês não? Sim, no seu jogo. Como eu disse, o Undertale é um RPG de turno. E por mais que hoje em dia RPG de turno esteja em alta e mais vivo do que nunca, com Persona e Expedition 33 vendendo milhões, em 2015 não era assim. O gênero tava meio morto. E particularmente... Eu não vou atrás, eu simplesmente estou na internet há muito tempo. Naturalmente tudo isso chega até você de alguma forma ou de outra. Falando, eu não sou nenhum hater de RPG de turno. Eu até gosto, na real. Mas o que me afasta deles é que puta que pariu. Por que tem tanto RPG de turno com histórica genérica? Eu joguei o Sea of Stars em 2023, que é um jogo lindo de doer, com uma trilha sonora... Aparentemente o jogo é meio fraquinho, né? Alguns jogadores de RPG que eu considero muita opinião falaram que o jogo é bem fraquinho. Estonteante, maravilhosa. Principalmente na história. Mas com uma puta historinha genérica, nossa. Sério, eu não aguento mais ver uma história sobre um grupo de jovens formados por um garoto maneiro, uma garota gentil e um gordinho alívio cômico, em que eles são os escolhidos e precisam embarcar numa aventura pra salvar o mundo. Ai, que ódio de história assim, cara. Isso aí foi escrito aonde? No chat GPT, porra? E outro problema recorrente com RPG de turno é que depois de um tempo, o combate fica muito repetitivo. Você fica Depende do RPG de turno. fazendo os mesmos ataques, as mesmas estratégias, nos mesmos inimigos bucha. É um saco, viado. E eu acho que o Toby Fox, ele devia pensar a mesma coisa. Talvez seja por isso que ele decidiu fazer um RPG de turno tão diferente. Que A proposta do Kickstarter foi um RPG onde você não mata ninguém. sinceramente, Onde você não precisa matar ninguém. o combate em si não importa muito. Eu acho que foi feito só pra irritar pessoas que são horríveis em Bullet Hell como eu. Undertale não é uma história sobre tentar salvar o mundo. É sobre tentar voltar pra casa. Não é um jogo sobre derrotar os seus inimigos. É sobre conversar com eles. É sobre Aí aviadaram um RPG, né? Foda demais. fazer amizades. Conhecer esse mundo. Eu acho que conversar com os outros não tá com nada, eu quero bater. Claro, você pode lutar. Afinal, é um RPG. Você toma as escolhas. Mas qual é a graça se você pode resolver literalmente todos os seus conflitos com diálogos e ações? Se você pode poupar os seus adversários ou até fugir de maneiras infinitamente mais criativas. E quando eu entendi isso, eu comecei a enxergar muito mais valor no jogo. Ficou claro pra mim que o Toby Fox não fez esse jogo com a intenção de bombar e ficar rico. Ele só queria... Mas Toby Fox é um... Eu acho que dos compositores ocidentais, ele é um dos mais maneiros, assim, que fazem músicas cativantes e marcantes. É um cara muito criativo. Eu admiro ele de várias formas. Eu acho muito... Hoje em dia, no Ocidente, eu não vejo muitos nomes de gente que compõe trilha sonora tão marcante quanto ele. Contar uma história e contar ela do jeito dele. Ele tinha um amor verdadeiro por esse universo que ele tinha criado, por esses personagens. É muito nítido pra mim Tipo, que ele todo artista tem que ter um pique de maluquice, né? Eu acho que ele entra nisso. só queria compartilhar esse amor com mais pessoas. E é por isso que esse jogo existe. Ele é a mais pura realização de um artista, no melhor sentido da palavra. E pessoas como eu, como você aí que sonha em realizar a sua história e um dia soltar ela pro mundo, é impossível. Impossível não admirar essa paixão do Toby Fox. Porque ele conseguiu. E aí entra outra parada que eu definitivamente não tava esperando quando... Tipo, eu não joguei Undertale muito. Mas as trilhas sonoras de Undertale eu gosto muito. Eu já peguei vários remixes e covers, a ponto de, tipo, ficar imaginando coisas das minhas próprias histórias e cenas com a música de Undertale e desenvolver a história inteira com a música de Undertale tocando. De tão boas que elas são. Undertale. Algumas pessoas defendem que videogame deve ser um videogame, não uma história. E aí eles usam aquele velho argumento de... Bom, depende. A história tem que incrementar o videogame ou no mínimo não encher o saco. Se ela atrapalha o jogo, aí você tem que remover ela mesmo.
eu quiser uma história, eu leio um livro. Mas, não tem, mas uma história pode incrementar demais um jogo. E eu acho esse argumento tão extremista quanto tentar curar depressão com um banho gelado e bom dia motivacional. Eu já acho que o bagulho é o equilíbrio. Achar um bom equilíbrio entre gameplay e narrativa é a fórmula do sucesso para um bom jogo. Mas existem casos e casos. Às vezes o jogo tem a proposta de ser mais gameplay e é bom pra caralho. Às vezes o jogo tende mais pra história e é bom pra caralho igual, porra. Afinal, quem não ama uma boa história bem contada? Eu amo boas histórias. Mas aí que tá o problema. Não é fácil de se contar uma boa história. Quando eu paro pra refletir sobre isso, eu chego à conclusão de que não tem muitos jogos na minha vida que eu posso dizer com 100% de certeza que eles têm uma boa narrativa. São poucos. E vamos separar Mas bem. eu acho que é mais a quantidade de conhecimento também, né? Assim, em geral, sim, a maior parte dos jogos não vai ter uma boa narrativa porque a maior parte das coisas é ruim. Mas tem muito jogo incrível que a gente só não jogou mesmo. As coisas aqui, tá? Eu não tô falando de uma historinha maneira que serve o seu propósito no jogo, tipo um Ghost of Tsushima. Não, eu tô... Sai dos AAA, vai a partir dos AA pra baixo que você vai encontrar muitas histórias top também. Por exemplo, Metal Gear Rising Revengeance, não ironicamente, conseguiu fazer uma história incrível que todo mundo falou que era uma merda antes, mas hoje em dia todo mundo vê como todo o pacote ali é sensacional. Tô falando de uma narrativa boa mesmo, entendeu? Nível Red Dead, Cyberpunk, Heavy Rain, The Last of Us... Isso são boas narrativas. Eu tenho coisas a dizer sobre isso, E mas não vou quando o dizer. gameplay não é o destaque, os gráficos parecem um PowerPoint de 2004 e as mecânicas são simplórias. E se ainda assim esse jogo consegue te prender, é porque a história dele foi escrita com sangue, suor e provavelmente um trauma mal resolvido. E sem exagero no que eu vou dizer aqui agora, a escrita de Undertale é uma das melhores que eu já vi em um jogo. Realmente não é à toa como um jogo tão simples e limitado conseguiu agradar o coração de milhões de pessoas pelo mundo. Por um lado, Undertale tem uma lore épica, um mundo dividido por uma guerra entre humanos e monstros, uma literal barreira mágica que separa as duas raças, um rei em busca de vingança e justiça, uma rainha em busca de paz e perdão e monstros fadados a viver no subterrâneo buscando uma salvação. E por outro lado, você tem cachorrinhos fofos, Astemes, um esqueleto que gosta de contar piadas ruins, um esqueleto com hiperfoco em espaguete, a porra de um avião tsundere. Irmão, absolutamente tudo em Undertale transborda carisma. Tudo te diverte. E eu não dava nada pra esses personagens de Undertale. Principalmente porque a maneira que eles são representados pelos fãs e pela fanbase na internet são todas hilárias. E é sério, uma das animações com mais views no YouTube de Undertale é essa daqui. Ah, não. Não me lembre desse cringe. Na moral, quando eu vejo isso daqui, eu viro instantaneamente o Cartman falando: se isso aqui é legal, eu vou pra casa me matar. Agora eu entendo. E não, cara. Undertale não é um anime shounen com protagonista Ed. Undertale é bobo, é bizarro, é estranho, é engraçado de um jeito inocente, até meio infantil às vezes, mas nunca burro, nunca raso. O humor de Undertale é fofo e South Park é muito bom, cara. muito autoconsciente de si, que sabe o seu lugar e a hora certa de aparecer. E no meio de toda essa bobeira, ele ainda consegue passar uma mensagem muito profunda sobre empatia, sobre perdão. É por isso que você não deve sair por aí matando todo mundo na sua primeira run. A rota genocida é uma merda. Pronto, falei, é uma merda. Existe no jogo só pra fã que quer jogar mais, rezerar e pegar mais detalhes da lore. Porque Undertale é um jogo sobre perdoar e seguir em frente. O personagem do Asgore, o rei do mundo dos monstros, perdeu tudo. Perdeu seus 2 filhos em um único dia por causa dos humanos, e isso fez ele ficar cego pelo ódio. Ele jurou coletar almas humanas e usá-las para abrir a barreira que separa o mundo dos humanos e dos monstros. E assim ele iria atacar e tomar a superfície de volta para os monstros. E isso fez a rainha, Toriel, esposa de Asgore, se afastar dele. Ela não compactuava com as ações cruéis do Asgore. E mesmo assim, os dois conseguiram achar perdão, conseguiram encontrar paz. E tudo isso no mesmo jogo que tem o avião Tsundere. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês têm noção da dificuldade que é fazer um texto que seja... Na moral, eu queria muito que a Adi Shankar adaptasse Undertale na Netflix. Eu acho que só apenas
weaponized autism, né, que como dizem no 4chan, apenas transformando em arma o autismo de todos os fãs de Undertale, e poderemos finalmente destruir o Adi Shankar. Então, autistas, se reúnam e destruam o Adi Shankar, senão ele vai adaptar Undertale. Seja profundo e bobo ao mesmo tempo. Isso aqui é uma escrita de gênio, moleque. Você é mal, mas sábio, pois é. E até aqui... O chat tá falando com a gente. Eu já tinha me conquistado. Um indie Vamos, fãs de Sonic. Cara, pior que eu consigo ver que fã de Sonic deve ter muita gente que é fã de Undertale também. bonitinho, engraçado, único. Mas o Toby Fox olhou pra isso e falou... Tá pouco. Bora fazer uma loucura. Porque, pra mim, a parada mais brilhante desse jogo, a parada que me fez pensar... Tá, esse cara é um gênio. É como ele usa absolutamente tudo que o videogame permite pra contar a história dele. Literalmente tudo. Desde texto e sprite até erro de ortografia. Tipo, tu chega em Snowdin, uma vilazinha pacata, dá de cara com uma placa escrito Biblioteca. Sim, biblioteca. Você pensa, bah, erraram aqui. E aí você entra pra ver qual é, e a recepcionista manda na maior naturalidade. A gente sabe que tá errado. E às vezes, a metalinguagem vem na tua cara. Em Hotland, um lugar que é quente, você vê o Sans vendendo cachorro quente numa barraquinha com neve no telhado. Por quê? Porque esse é o mesmo sprite da área anterior, que nevava. Mas aí tu fala com o NPC do lado e ele solta: não é estranho que tenha neve no teto daquele cara? Ele deve ser preguiçoso demais pra limpar. O jogo zoa as próprias limitações de propósito. E funciona. Undertale não tenta parecer maior do que ele é. Ele sabe que ele é limitado. E ao invés de fingir que não é, ele usa isso pra fazer piada. E funciona porque você nunca sabe quando Undertale quer ser bobo, ou quando ele quer ser filosófico, ou os dois ao mesmo tempo. Se eu fosse listar todas as vezes que o Toby Fox brinca com metalinguagem dentro do jogo, esse vídeo ia virar uma odisseia. Então, deixa eu focar nas que eu mais gosto, que são aquelas que fazem a história andar, ou revelam alguma coisa importante sobre o personagem. Logo no início, você cai no subterrâneo e é acolhido pela Toriel, que basicamente vira sua mãe em versão cabrita. Ela te dá comida, te dá uma cama, te dá carinho. Só que, em algum momento, você quer sair, quer voltar pra sua vida. E aí ela tenta te impedir, e vocês começam a lutar. Mas se você não atacar ela nenhuma vez, só poupar, você vai perceber que ela também não quer te machucar. Ela só tá tentando te proteger. E quanto mais você insiste, menos ela te ataca. Até o rosto dela muda. Entendeu? É um jogo que até um menu de luta serve pra te contar sobre o que a personagem tá sentindo. Puta que pariu, me dá vontade de bater palma pro Toby Fox. Aí mais pra frente, você conhece o Sans e o Papyrus. Eles são da Guarda Real. A missão deles? Capturar humanos. Falta só uma alma pra destruir a barreira e libertar os monstros. Aí você pensa, tá, agora o bagulho vai ficar sério. E a primeira aparição deles é assim. Uma palhaçada. A porra de uma palhaçada. Trocadilho ruim atrás de trocadilho pior. Puzzle que parece que vai ser super complexo e é só andar reto. O Sans parece um Uber cansado da vida. O Papyrus é tipo um integrante da carreta furacão, só que desempregado e com crise de identidade. E você vai indo, vai rindo com os personagens, achando que tá tudo de boa, até o clima pesar. Você encontra o Papyrus numa névoa sombria, e ele diz que precisa te capturar. Não porque ele é mau, mas porque ele sonha em ser respeitado. Ele quer ser alguém. E aí, começa a batalha de verdade. E ela é assim. Porra, cara, é tão engraçado, tão inocente, tão criativo, que você não sabe nem dizer se isso é realmente uma luta. E funciona.
Isso te faz se importar com esse personagem. Ele te faz rir, depois te emociona, depois te faz rir de novo. E isso é ser Undertale das ideias. Mas assim, a cereja do bolo, o momento que eu mais amei nesse jogo, é o show do Mettaton. O Mettaton é um robô criado pela Alphys, uma cientista tímida e nervosa. Só que o Mettaton virou uma espécie de Silvio Santos do subterrâneo. Ele é um astro dos monstros. Ídolo máximo. E a grande batalha com ele é um programa de TV. Pega a visão, você tá num jogo... jogando um reality show com um sistema de RPG. Olha, aqui você tá me obrigando a falar, deixa eu ver o vídeo, porra. Chega num ponto que não tem nem mais quarta parede pra ser quebrada. Você participa de um programa de culinária onde você tem que usar um jetpack pra pegar um ingrediente vegano que tá em cima de um armário. Tem um jornal ao vivo onde você vai lá e escolhe a pauta, desde um copo de água totalmente desinteressante até um filme estrelado pelo próprio Mettaton, nem um pouco conveniente. E no final, ele ativa a sua forma final e vira... Oh, yes. uma diva pop babilônica. Você é babilônico já é da gnose, né? Já vira... Quem que é Babylon? Babylon, a mulher do Apocalipse, né? A dama de vermelho. Né? Babilônia, que, né? Enfim. Deu 20 minutos, pagaram 20 minutos, então vamos ver só 20 minutos. Mas quem quiser depois vai ver o vídeo do cara. Gostei muito do Graveto. O cara tem várias opiniões parecidas com a minha em relação a não ter saco pra, pra mascote horror e coisas do tipo. Um dia, cara, um dia eu vou jogar Undertale. Um dia. Quem sabe? Eu não tenho nada... Hoje em dia eu já superei a minha angústia com Undertale, minha raiva de Undertale. Mas eu quero dizer o seguinte. Pelo que eu vi de Undertale, o Toby Fox simplesmente é um otaku. Só que ele não é um otaku ocidental. Ele é um otaku oriental. O cara conhece Live Alive, Earthbound, o jogo do Wario. Que o jogo do Wario é uma sequência de minigames assim também, né? Então... Ele só pegou os jogos japoneses que ninguém liga e curtiu demais eles e usou de inspiração para fazer coisas diferentes, quebrando a expectativa das pessoas aqui, sendo que lá no Japão é normal ter jogos que misturam essas coisas malucas, né? Enquanto no Ocidente ninguém liga. O cara deve ter um amor verdadeiro por tipo jogos diferentes e coisas diferentes, histórias diferentes que ele procura porque ele é um otaku nerdão pra cacete. A diferença, né, é que o público ocidental não está acostumado com isso. E aí acaba que teve que ver um pacote específico, reunindo tudo isso em Undertale, trazendo uma qualidade enorme para fazer essa marca, né? Mas eu vendo tudo isso aqui em Undertale, é tudo que você vê em outros jogos japoneses, que não ligam muito para toda essa... Ah, meu Deus, eu vou contar uma história de The Last of Us 2 sobre o ódio e eu vou matar o protagonista do jogo passado. Entendeu? Então, os caras conseguem fazer isso sendo bobos, né? Enquanto... E aí o Toby Fox percebeu isso, né? E internalizou isso. E trouxe um jogo muito bom com a mistura de referências ocidentais, orientais, de jogos, da vivência dele. E trouxe um jogo incrível. Incrível até demais, né? Porque aparentemente foi o início do apocalipse na internet, essa porra. Então, é isso. Quem sabe um dia.